me fizeste bem. Amém. Um salmo que de uma forma ou de outra ele vem de encontro a muitas situações. Quem de nós não esteve já em uma caverna, na escuridão, onde a luz não chegasse até nós? Lá fora nós olhávamos e víamos um ponto de luz, mas não sabíamos como chegar. Ao escrever esse salmo, o salmista Davi estava preso na caverna de Adulão, segundo os teólogos, historiadores contam. E ele estava passando por uma aflição muito grande. Mas também, se nós lermos em 1 Samuel, capítulo 24, nós vamos entender que era a caverna de Adulão que ele estava. E na caverna de Adulão, ele estava escondido de Saul, o rei de Israel, que tinha organizado um exército e fora atrás de Davi para matar-lhe ou para ceifar a sua vida. E ali dentro da caverna, escondido, o Senhor entregou Saul na mão de Davi. Mas Davi, ele cortou a orla da veste de Saul e arrependeu e sentiu uma grande angústia em seu coração. Uma angústia tão grande que depois ele pediu desculpa ao rei por ter tocado no ungido. Repreendeu os homens que o quiseram matar, que quiseram tirar a vida de Saul, dizendo que era uma chance que o Senhor o tinha entregado em suas mãos. Amados irmãos, o que eu venho dizer para vocês é que por palavras muitas vezes nós somos feridos, somos machucados, nos enfiamos em cavernas espirituais das quais é tão difícil enxergar a luz, ficamos presos, algemados no pecado, nos sentimos inferiores a tantos, e as pessoas têm prazer em nos tornar pequenos. As pessoas elas têm prazer em nos tornar meninos, sabendo que nós somos adultos. É tão difícil semear a palavra de Deus nos corações, mas é tão fácil derribar uma árvore. Nós vemos pessoas nos dias de hoje que estão se entregando à carnalidade, que estão se entregando a carnificinas. Nós vemos pessoas que estão moribundas, que de uma forma ou de outra vivem com um estereótipo avantajado, mas por dentro estão loucos. Seus corações estão sem vida. Porque o coração que pulsa sangue está fervendo, mas o coração que pulsa sentimentos, você não consegue derramar uma lágrima, se achegar a Deus. As suas orações que eram fervorosas, suas lágrimas que derramava, de uma forma ou de outra, parece que perdeu o sentido a sua oração. Parece que Deus não ouve. Mas a palavra de Deus diz que a sua mão jamais esteve encolhida que não pudesse nos alcançar. E o seu ouvido jamais esteve agravado que não pudesse nos ouvir. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Hoje é uma noite que antecede uma das festas que de uma forma ou de outra tem levado, ceifado a vida de muitos jovens, de muitos pais de família que se deixaram levar pela circunstância carnal. Eu convido você a olhar para a sua vida, fazer uma reflexão, e eu pergunto, será que Deus conhece mesmo o seu coração? Será que você deu esse espaço? Porque a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que o Senhor, o Jesus Cristo, ele é educado, o Espírito Santo é educado. Glória a Deus, é verdade, Jesus. A palavra de Deus diz, eis que estou à porta e bato. Glória a Deus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Estamos ouvindo o Senhor bater a porta do nosso coração, nós trancamos ela. Há muitas pessoas que deixaram o primeiro amor de lado. Estão vivendo uma frieza espiritual, vivendo por títulos,
Porque eu sou o fulano. Eu sou o ciclano. Se eu não estiver, a igreja não vai. Se eu não for, hoje não vai ter um culto. Se eu não pregar, Deus não vai descer. Se eu não louvar, não tem unção. Miserável homem que somos. É verdade, Jesus. Quando nós tiramos Jesus Cristo do meio da igreja. Quando deixamos o eu falar mais alto do que Deus. Quando tocamos no ungido com palavras. Palavras tão fortes que aferem o coração, porque a palavra, a Bíblia fala em Provérbios 18 e 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. E quem a ama comerá do seu fruto. É verdade, Jesus. Como estamos mencionando o nome de Deus. Como estamos vivendo o Evangelho. A personificação do mal, ou o sistema político, a inversão de valores, ela está se levantando. E como nós estamos, olhamos para nossas vidas, que evangelho estamos vivendo? Um evangelho que tudo pode? Um evangelho que diz que é modificado para que as nossas vidas, ou para que jovens, adolescentes, venham à igreja? Será que esse evangelho está fazendo a diferença? Olhamos e vemos como aprendemos a andar no caminho do Senhor. Nós, eu falo de mim, porque quando eu estava no mundo, quando eu era viciado em drogas, quando eu andava como mendigo, com uma latinha embaixo do braço, buscando mais uma pedra de crack, o Senhor estendeu a sua mão, tirou-me de um lago horrível, de um charco de iodo, pôs os meus pés sobre uma rocha. E de uma forma ou de outra, Ele mudou a minha vida e a palavra não mudou, ela permanece a mesma. Glória a Deus, aleluia. Então eu peço para você olhar para dentro do seu coração, olhar para a Bíblia. O Deus de Israel não mudou, o Senhor Jesus, Ele não mudou. Quem mudou foram nós, os nossos conceitos para com Deus. Os nossos conceitos, muitas vezes deixamos de olhar para Deus e olhamos para o homem. Mas eu falo para você que o homem é falho. O homem, o coração do homem é enganoso. E Deus, Ele quer mudar a minha vida, quer mudar a sua vida constantemente. O Deus que servimos, Ele é todo poderoso nos céus e na terra. Debaixo da terra e sobre os céus. Quando falamos em pecado, falamos em morte. Quando fala em morte, fala em separação. E quando fala em separação, em pecado, nós lembramos que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É verdade, Jesus. Quantos jovens que nesta noite estão recebendo salário adiantado? Estão se entregando. Meu Deus. E nós que temos a palavra de Deus Pai, tem misericórdia, Senhor. em nossos corações, na ponta da língua, e não falamos para o jovem, não vá. Fica mais um pouquinho hoje. Santo, Santo. Deixamos de orar porque dizemos que não tem mais jeito. Amados irmãos, o nosso coração, ele deve ser preenchido Glória a Deus. Aleluia, Jesus. pelo Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, Jesus. Porque o Salmo diz, quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho que eu andava, ocultaram um laço. Quantos laços o inimigo tem armado para jovens, para pais de família, para mulheres nesta noite. Mulheres, homens, jovens com propósitos. Jovens que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tem falado de pertinho, face a face, dito, filho meu, você é um projeto nas minhas mãos. Aleluia, Jesus. Glórias a ti. Todo ser humano é falho. Mas cabe a nós orar e interceder por eles. Cabe a nós
dobrar o nosso joelho, fazer uma corrente de fé e lembrar que um dia nós estávamos lá e alguém fez essa corrente. Santo, pelo nome de Jesus. A intercessão. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Aleluia. A oração de um justo muda. Glória a Deus. Pode mudar uma decisão que Deus já tem para uma vida. Nós vemos exemplos quando o rei Ezequias estava a ponto de morrer, que o profeta chegou e disse: arruma a tua casa. Ele olhou para o lado, clamou ao Senhor: Senhor, lembra-te, Senhor, que eu andei nos teus caminhos. E o Senhor lembrou dele. Antes que o profeta saísse pelo portão, ele disse: volta lá e fala para o rei que eu acrescentarei 15 anos na sua vida. Aleluia. O Senhor, Ele quer acrescentar vida para pessoas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pessoas que estão moribundas, que olham para dentro do seu coração e dizem que estão bem com Deus, porque Deus conhece o coração. Mas a Bíblia também diz que se confessares com a sua boca e creres de todo o coração, alcançará a misericórdia do Senhor. Deus bendito e santo, aleluia. Nós precisamos. Porque mesmo o Salmo continua a dizer: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Quantas vezes hoje falamos para o Senhor Jesus: eu te amo. Jesus, cuida da minha família. Jesus, eu sei que tu podes livrar o meu filho das drogas. Jesus, eu sei que tu pode guardar o meu filho que saiu com os amigos para uma festa. Jesus, Aleluia. a tua palavra diz que o Senhor daria ordem a anjos para acampar ao redor, Glória a Deus. para os guardar de todo o mal. Mas como vamos clamar Alcança, papai. se nós nos esquecemos de colocar o nosso altar em ordem? Ei, Jesus, tu és santo. Olhamos para Deus. Eu convido você a olhar para o seu altar nesta noite. Antes de Elias interceder pelo povo, ele reparou o altar. Então, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que antes de nos achegar a Deus, nós devemos reparar a casa, limpar. Ah, mas o Espírito Santo mora, ele habita. O Espírito Santo habita. Mas ele ainda está habitando dentro ou ao lado de fora dessa casa? A influência deste mundo está levando muitos a pensarem que uma vez salvo é sempre salvo. Que uma vez que Jesus estendeu a mão, morreu na cruz do Calvário, todo o pecado foi extirpado da face da terra. Estão denebriando a palavra. A Bíblia diz que a salvação é contínua, que nós alcançamos dia após dia. Glória a Deus. Glória a Aleluia, Deus. Que Jesus. continuamente nós nos colocamos diante de Deus e a sua misericórdia nos abraça. Jesus, obrigado, Jesus. E da mesma forma nós deveríamos amar ao nosso próximo. Vivemos um tempo de frieza espiritual. Vivemos um tempo em que as pessoas se sentem tão longe de Deus, mas Deus continua no seu alto e sublime trono. E nós que um dia nos afastamos, hoje nos achegamos a Ele. E temos a certeza que o Pai espera o seu filho voltar ansiosamente. Aleluia. Porque o desejo de Deus é que nenhuma alma se perca, mas que todos encontrem a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você, pai de família, sacerdote, juiz, que Deus colocou em sua casa como um profeta, cabeça. Aleluia, Jesus. Como está profetizando para a sua família, para os seus filhos? Ah, mas o meu filho saiu porque quis da presença de Deus. O Senhor Deus permite
permite algumas coisas para que nós entendamos que somos dependentes dele. Não desista do seu filho, não desista da sua filha. Não desista de orar pelo seu vizinho. Aleluia. Oh, Deus de amor. Porque o nosso coração ele deve ser voltado a Deus. Aí nós podemos orar a Deus com o coração aberto e dizer: tira minha alma da prisão, Glória a Deus. para que louve o teu nome. Santo, teu Aí os justos me rodearão, pois o Senhor me fizeste bem. Oh, glória a glória. Deus. É assim que Deus quer agir na minha e na sua vida. Santo, santo. Porque o inimigo tem aprisionado muitos corações, muitos sentimentos. Mas hoje o Senhor quer te libertar. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos Em libertará. nome de Jesus. Glória a Aí nós podemos interceder com graça e autoridade, com convicção de que a obra está sendo feita na vida das pessoas. Glória. Aleluia. Aleluia. A presença de Deus é grandiosa aqui nesta Glória a rádio. Deus. Aleluia. Nós temos que nos segurar. Em nome de Jesus. Mas eu sei que o Senhor está tocando corações nesta noite. Eu sei que almas estão sendo alcançadas. Eu sei que famílias vão ser restituídas e você há de testificar do que Deus fez na sua vida pelo voto que você fez com Deus. Pelo momento em que você se achegou a Deus e disse: Senhor, eu sou um pecador. Eu fui injusto. Eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso do seu perdão. Eu preciso, Senhor, que o Senhor cuida da minha família. Santo,